a lei da transmissão de pensamento. Ele enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Salmos 107, versículo 20. Quem transmite a consciência de saúde desperta o seu correlato vibratório naquele a quem ela foi dirigida. Quem mentalmente visualiza um indivíduo para si mesmo em um estado de saúde e imagina que ouviu um indivíduo confirmando isso, será atendido. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Lucas 1, versículo 37. Portanto, guarde a forma das sãs palavras que vós tendes ouvido de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, versículo 13. Para orar de maneira bem-sucedida, você deve definir os seus objetivos com clareza. Você deve saber o que você quer antes que você possa pedir por isso. Você deve saber o que você quer antes que possa sentir o que você tem, e a sua oração é o sentimento deste desejo realizado. Não importa o que é que você procure em oração, ou onde está, ou ao que diz a respeito. Você não precisa se preocupar com nada a não ser convencer a si mesmo da verdade de ver o seu desejo realizado como realidade. Quando você sair da oração, você não terá mais nada a buscar, pois você inconscientemente assumiu a realidade do estado procurado. Caso você tenha orado corretamente e pela lei da reversibilidade, a sua convicção subconsciente irá objetivar aquilo o que ela afirma. Em 3 de junho de 1880, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, foi também o primeiro homem a transmitir uma mensagem de voz sem fio, utilizando na época a sua mais nova invenção, o fotofone. Para que uma força seja transmitida, você precisa de um condutor. Você pode utilizar um fio, um fluxo de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer outra substância ou condutor intermediário. O princípio do fotofone, ou da transmissão da voz através da luz, ajudará você a entender a transmissão de pensamento ou o envio de uma oração para curar uma pessoa. Sempre existiu uma forte analogia interligada entre a voz falada e a voz mental. Sempre se diz que pensar é falar em voz baixa e que falar é pensar em voz alta. E assim é o princípio do fotofone. Neste aparelho concebido e criado por Alexander Graham Bell há mais de um século atrás, um raio de luz é refletido por um espelho e em seguida é projetado para um receptor em um ponto distante. Atrás deste espelho existe um captador de voz similar a um microfone.
Quando você fala neste captador de voz, ele faz o espelho vibrar. Quando o espelho vibra, o padrão de luz refletido por ele se altera. Ao ser refletido, este padrão de luz distorcido propaga a sua mensagem de voz, não na forma de ondas sonoras, mas na forma de ondas de luz, seguindo um padrão correlacionado com a força mecânica da sua voz. Quando essa luz atinge a distância da estação receptora, sua mensagem colide com um disco dentro do receptor e faz com que este disco vibre de acordo com o padrão recebido, e assim ele reproduz a sua voz. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O eu sou, o conhecimento que eu existo, é uma luz através da qual tudo aquilo o que se passa em minha mente se torna visível. A minha memória, ou a minha capacidade de ver mentalmente aquilo o que não está objetivamente presente, prova que a minha mente é um espelho, e que é tão sensível quanto um espelho capaz de refletir um pensamento. A percepção de uma imagem na memória de nenhuma maneira difere com a percepção visual de minha imagem refletida no espelho. O mesmo princípio visual está envolvido em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente, e que também pode ser projetada no espaço em direção àquele a quem você imagina. Ao falar mentalmente com uma imagem subjetiva em sua mente, você faz com que o espelho da sua mente vibre. A sua mente, vibrando, reflete a luz da consciência modificada por você. Essa luz da consciência modificada atinge aquele a quem ela foi direcionada, colidindo com o espelho da mente desta pessoa, e faz com que a mente dela vibre de acordo com as modificações que ela recebe. Assim, essa pessoa reproduz nela aquilo que foi mentalmente afirmado por você. As suas crenças, as suas ideias fixadas, mudam constantemente a sua consciência à medida que são refletidas no espelho da sua mente. A sua consciência, modificada pelas suas crenças, reflete-se nas condições de seu mundo. Para mudar o seu mundo, primeiro você deve mudar a sua concepção sobre ele. Para mudar uma pessoa, você deve primeiro mudar a concepção que você tem sobre ela. Você deve acreditar que ela é a pessoa que você quer que ela seja. E mentalmente você deve conversar com ela como se ela realmente fosse. Todas as pessoas são sensíveis o bastante para reproduzir as suas crenças sobre elas. Portanto, se a sua premissa em relação a ela não for visivelmente reproduzida, o motivo estará relacionado a você e não a ela. Tão logo você crê na realidade do estado afirmado por você, os resultados virão. Todos podem ser transformados. Todos os pensamentos podem ser transmitidos. Cada pensamento pode ser visivelmente manifestado. As premissas subjetivas,
As suas crenças subconscientes despertam o que elas afirmam. Elas estão vivas e ativas em mim, e não falharão em me gerar resultados, pois elas realizarão aquilo que eu anseio e prosperarão naquilo que elas despertam. Elas são dotadas de inteligência referentes à sua missão e persistirão até que a razão de sua existência seja realizada. Elas permanecerão até despertarem as vibrações correspondentes a si mesmas, dentro daquele a quem elas são dirigidas. Porém, no momento que o objetivo de sua criação é alcançado, elas deixam de existir. A palavra falada subjetivamente, com tranquilidade e confiança, sempre despertará um estado correspondente naquele a quem ela foi destinada. Mas, no momento que sua missão for realizada, ela deixa de existir, para que aquele que alcançou o estado desejado permaneça na consciência deste estado, ou então retorne ao seu estado anterior. Não importa qual seja o seu estado atual de vida, voltar a sua atenção para o estado anterior é o mesmo que reviver essa condição. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Isaías 43, versículo 18. Nada pode ser adicionado ao homem, pois toda a criação já foi aperfeiçoada dentro dele. O reino de Deus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João 3, versículo 27. O céu é o seu subconsciente. Nem mesmo uma queimadura por exposição ao sol se origina externamente. Os raios externos apenas criam reações internas nas moléculas e átomos da pele. Se não fossem as reações internas no homem, nem mesmo a concentração de todos os raios solares do universo o afetariam. Se a frequência da saúde não estiver contida na consciência daqueles a quem elas são enviadas, eles não poderão vibrar com as palavras que lhes foram dirigidas. Na verdade, você não pode adicionar nada a ninguém. Você apenas consegue ressuscitar aquilo que está adormecido dentro dele. Pois a jovem não está morta, apenas dorme. Mateus 9, versículo 24. A morte é apenas um sono, um esquecimento. O avanço da idade e da fragilidade são o sono da juventude e da saúde, não a morte. O reconhecimento de um estado o faz vibrar e o desperta.